Não sei se você que está me vendo agora acompanha futebol. Você acompanha aí Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, mas precisamos aprender algumas lições com algumas atitudes de algumas pessoas. Eu tenho observado um pouco o técnico da seleção brasileira. Você olhando para a carreira dele como jogador não foi de tanto sucesso, mas como técnico, desde lá do Caxias do Sul, ele vem se destacado de uma maneira muito especial no Corinthians. Fazer o que ele fez no Corinthians é algo impressionante. Pegando aquele elenco, levando aquele time para ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial, nós temos que ficar admirados, não é verdade? Mas qual é o segredo do Tite? Esse técnico aí que pegou a seleção brasileira quase não indo para a Copa, situação trágica nas eliminatórias, e hoje aí a gente vê os resultados e novamente o Brasil aí como um dos favoritos. Pergunto de novo, o que faz a diferença nesse técnico? O que realmente impacta a vida dos jogadores através das suas atitudes? Assistindo o Fantástico há um ano aproximadamente, apareceu ali algo que me chamou a atenção: os livros preferidos de pessoas famosas. E ali então iria falar no programa do Fantástico o livro preferido do Tite. Você gostaria de ler o livro preferido do Tite? Te chama a atenção? Uma pessoa de extremo talento, dedicado, trabalhador e com uma influência muito positiva para os seus liderados. Então, assistindo o Fantástico, lá mostrou que o livro preferido do Tite, Cestas Sagradas, Lições Espirituais de um Guerreiro das Quadras, do Hugh Delehanty e o Phil Jackson. Quem foi Phil Jackson? Ele foi técnico de basquete, 2 times universitários, e então foi chamado para ser técnico do Chicago Bulls. Isso mesmo, Chicago Bulls, aquele timaço da NBA, aquele time que ganhou muitos títulos. De uma maneira muito especial, esse time jogava bem, mas não conseguia resultados significativos. E tinha nada mais, nada menos que o melhor jogador do torneio e não ganhava os títulos. Michael Jordan era eleito ali o melhor jogador. E ali não conseguia fazer a equipe ser campeã. Mas em um ano ele foi eleito o melhor jogador de todas as posições na quadra. E mesmo assim o time não era campeão. Então Phil Jackson foi convidado para ser técnico do Chicago Bulls. Só que ele tinha o grande desafio. E logo ele fica impressionado, quero compartilhar com você aqui na página 80, em que ele chega ali e se depara com algo que fugiu um pouco dos seus valores. O proprietário, o empresário do Chicago Bulls, o Jerry Reinsdorf, ele tinha como valores ali 2 forças que podia se ver ali estampado nos quadros, nas paredes, 2 princípios que ele dizia então que motivava as vitórias, motivava os jogadores à busca de títulos. E sabe qual eram então os 2 princípios? Medo e ganância. Ele acreditava que o que levaria um time a ser campeão é se tivesse jogadores que tinham medo da derrota, medo de perder, medo do fracasso e que também tivesse ganância, vontade de ser campeões.
aquela ganância de querer vencer, de aparecer na televisão, propagandas, ficarem ricos. Essa era a ideia do empresário. Mas agora, eles tinham convidado uma pessoa com valores diferentes. Sabe qual era o princípio? A mola propulsora de Phil Jackson era o amor. Olha que diferença. Ganância, medo versus amor. Logo de início houve esse conflito, porque ficaram olhando para ele ali, mas amor. Ele entendia o quê? Qual que era a dificuldade do Chicago Bulls. Tinham jogadores excelentes, mas eles estavam então alinhados com os valores do Chicago Bulls. Parece então uma boa harmonia, coerência, mas na ideia dele, na cabeça dele, isso não faria o Chicago Bulls a ganhar títulos. Ele acreditava que o amor que movia o jogador em busca de títulos, o amor aos colegas, mas de uma maneira muito especial, o amor ao basquete. Ele acreditava que a pessoa jogaria bem basquete, chegaria no resultado se a pessoa amasse o basquete. Porque o que eles amavam? Competição, os flashes, as luzes, queriam ser estrelas, dar entrevistas, ganhar muito dinheiro com publicidade, participando de programas de televisão. Era isso que os jogadores pensavam, não só do Chicago Bulls, mas de quase todos os times. E então ele estava contrariando a ideia da maioria. Ele dizia que só chegariam aos títulos se cada jogador amasse aquilo que eles realmente faziam, amassem o trabalho deles, que era jogar basquete. Era o que eles mais amavam, mas a mídia, a pressão sufocava ali as ideias, os sonhos, os valores, e ficamos impressionados aqui que ele destaca esse amor também entre os colegas, de que aquele que pensava só nele, ele não conseguiria um resultado para a equipe. Jordan continuaria sendo o melhor jogador da NBA em cada ano, mas o seu time não alcançaria o título. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que conversar com os jogadores e vender a sua ideia do amor para cada um dos jogadores. Qual era o jogador mais influente? Jordan. E o jovem Scott Pippen. Esses moços eram influentes no grupo. Agora, sabe o que é interessante? Quando ele chegou, ele percebeu isso, então ele tinha que fazer um trabalho ali com o Jordan. E não era fácil fazer um trabalho com o Jordan. Jordan era um jovenzão, cheio de sonhos, gostava de ser ali o melhor, ser paparicado, tá? Só que a dificuldade maior ainda não era essa. Era o relacionamento do Jordan com o time. O time até gostava dele, se relacionava bem com ele, mas não era aquele relacionamento íntimo, de amor, de consideração, de respeito, de admiração. Tanto é que nos treinos eles ficavam desesperados, porque Phil Jackson diz no seu livro que ele jogava ainda melhor nos treinos do que no jogo. Dá para imaginar isso? Como treinar, como marcar Jordan. E teve um jovem ali, eu já disse o nome, Scott Pippen, que ele tomou uma decisão, e eu quero ler aqui para você. Nos treinos, Scott gravitava em direção a Michael, ansioso para aprender o que pudesse com ele, enquanto outros jogadores jovens evitavam marcar Michael para não serem humilhados. Scott não tinha medo de fazer isso e muitas vezes até conseguia fazer uma marcação decente. Enquanto outros tinham medo de marcar o Jordan, Scott Pippen disse assim: eu vou marcar o Jordan. Então ele grudava em Jordan nos treinos ali. Imagine você marcar e treinar com o melhor do mundo. Você marcar o melhor do mundo.
Dá para imaginar, dá para entender, porque Scott Pippen se tornou o grande jogador, um dos melhores da história do basquete mundial. Quem era o professor dele? O próprio Jordan. O que fez isso? Uma atitude, uma iniciativa, uma proatividade de marcar o melhor do mundo. E aí nós entendemos que muitas vezes precisamos sim das dificuldades para crescermos. Precisamos de inimigos inteligentes para que a gente cresça como pessoa. Precisamos de adversários astutos para que a gente aprenda melhor e se prepare ainda mais para os grandes desafios da vida. Quero compartilhar aqui com você também algo que me chamou muita atenção. Esse livro ele é riquíssimo, é um livro muito especial e compensa você ler esse livro. Esse livro traz sacadas assim interessantíssimas. Esse livro do Phil Jackson, deixa eu ver aqui a página 99, traz ensinamentos assim importantes, e você vai pensando no Tite. Você vê que o princípio da sua liderança, seja no Corinthians ou na seleção, é esse resgate do amor, da paixão, do companheirismo, da igualdade. Olha o que diz aqui, ó. Ele transformando um time em algo maior do que a soma de seus talentos. Impressionante, na verdade. Ele dizia o quê? Que cada um se destacando, sendo valorizado. Quem é o beneficiado? O time todo. E diz aqui que a soma, tá? A soma dos talentos individuais é menor do que a soma do todo, ou muito menor. Olha aqui, ó. Antes que uma visão possa virar realidade, ela tem que pertencer a todos os membros de um grupo. Então o desafio dele, ele vivia isso, Phil Jackson. Então, só que esta filosofia, esta ideia transformadora teria que contagiar todo o grupo. Olha essa outra parte aqui, ó. Normalmente os técnicos têm que convencer seus astros a produzirem mais. E de certa forma, eu tinha que pedir a Michael que produzisse menos. Já ouviu isso alguma vez? Todos os times, você foca ali no melhor, você quer que ele produza mais. Você pressiona, você diz, eu acredito em você, você pode fazer mais. Tá? Era o contrário aqui. Ele tinha que fazer com que Jordan produzisse menos, fizesse menos cestas, pegasse menos rebotes. Porque quando assim ele fazia, os outros jogadores cresciam. E foi por isso que eles alcançaram 3 títulos seguidos. 91, 92 e 93, algo inédito até aquele momento, um tricampeão. Por quê? Porque o grupo comprou essa ideia. Agora, olha essa outra parte aqui para você ver, que importante e que lição extraordinária, tá? Depois que você fez o que achava que tinha que fazer, tem que sustentar sua decisão e viver com as consequências, porque sua lealdade, número 1, é para com o time. Quando você trabalha em time, quando você trabalha em equipe, quando você trabalha em grupo, você tem que cuidar muito das suas decisões, das suas atitudes. Elas trazem consequências assim duradouras e muitas vezes dolorosas. Mas não podemos pensar nisso. Muitas das decisões, elas são vitoriosas, trazem alegrias, triunfos. Só que temos que ter qual consciência? Temos que ter em mente que vamos colher aquilo que estamos plantando. E tudo que fazemos vamos colher. E não podemos ficar fugindo das consequências. Temos então que ter a consciência de que podemos errar. E é muito melhor o quê? Errar em grupo, errar em equipe. Porque aí então todos se tornam responsáveis a uma reação que venha transformar ali a equipe e principalmente alcançar melhores resultados. Jordan, ele foi um fenômeno. Jordan, ele foi o melhor da história. Phil Jackson foi um dos melhores treinadores da história.
Depois então ali desses 3 títulos, Jordan passou uma fase muito triste, considerada então a fase mais triste na visão dos comentaristas, jornalistas. Ele teve crises de desânimo, ele teve, quem sabe, início de depressão, quem sabe uma depressão mesmo. Depois do 3º título ali, era muita pressão, e ele escreve isso no livro, que muitas vezes a mídia atrapalha, a mídia sufoca, não respeita a privacidade, e Jordan não suportou essa pressão. Então foi a antecipação da aposentadoria. Foi muita tristeza, e Jordan estava na sua melhor fase. E ali então Phil Jackson, notando esse desânimo, chamava constantemente Jordan para conversar sobre o assunto, e Jordan dizendo não, eu vou aposentar. E ali, numa conversa muito séria, quero compartilhar aqui com vocês algo que eu quero destacar, algo importante, assim, que temos lições, uma lição sensacional, porque mostra aqui que Phil Jackson, ele ia além do que as pessoas enxergavam no basquete. Ele enxergava o jogador, ele enxergava a pessoa, ele enxergava além do que todo mundo podia ver. Numa conversa, ali antes de aposentar, algo triste que Jordan estava fazendo, que ele vem se arrepender depois, disse assim, disse-lhe que Deus lhe dera um talento que fazia as pessoas felizes, e que não era certo ele ir embora. Olha que apelo, hein? Jordan era o melhor do mundo, enchia os estádios, às vezes milhões e milhões de pessoas acompanhavam ao redor do mundo, ele brincando com uma bola de basquete. Ele tinha um talento, e diz aqui que era um talento que Deus havia dado para ele. Não quero entrar nesse lado religioso, nem no princípio espiritual de Phil Jackson. Só quero dizer para você que ele foca muito isso no seu livro. Ele diz que o ser humano é holístico. Ele tem que estar bem fisicamente, emocionalmente, mas também espiritualmente. Para ser campeão no basquete, a pessoa tinha que estar bem espiritualmente. Era a sacada dele. Não quero discutir, mas nós podemos ver os resultados. Dos 6 títulos do Chicago Bulls na década de 90, ele estava à frente em 4 desses títulos aqui. Jordan volta depois de 2 anos e conquista mais 3 títulos de uma maneira muito especial. Ele, Scott Pippen e o jogador mais indisciplinado da NBA, que acabou vindo para o Chicago Bulls, o Dennis Rodman. E ali a gente percebe o quê? A segurança, a confiança, a convicção e a visão de Phil Jackson. E aí vamos pensar lá no Tite. O que o Tite tem feito? O Tite tem liderado um grupo vencedor, ou grupos vencedores. O que nós podemos aprender? Muito, na verdade. Será que alguns princípios não podemos aplicar em nossa vida, em nosso trabalho, com as pessoas que nos envolvemos? Quem sabe você pode procurar aí numa livraria, no sebo, e você encontra. Vale a pena ler esse livro. Eu recomendo. Este livro traz o segredo do Tite. Eu quero agradecer sua atenção por ter assistido esse vídeo até o final, e que venhamos entender que a nossa visão muda os nossos resultados. Deus te abençoe, meu amigo.